Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao novo videocast de Forbes Mulher. Eu sou Fernanda Almeida e a cada episódio vou receber convidadas para a gente falar sobre liderança em diversas áreas, dos negócios à ciência. E hoje a minha primeira convidada é Ana Fontes, que é fundadora da Rede Mulher Empreendedora, presidente do Instituto RME. Se hoje a gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, tem muito do dedo dela. Ana, super obrigada pela sua presença, um prazer conversar com você. Tô super feliz e honrada de estar aqui nesse papo hoje. Ai, maravilha. Ana, queria começar do começo mesmo, porque Uhum, você nasceu numa cidade super pequena, em uhum. Alagoas, né, numa família com 10 irmãos. O quanto isso moldou a sua vida, e a líder, né, que você é hoje? Eu acho que ter nascido numa família tão grande assim, de nordestinos, né, que tem aquela questão ligada muito forte à resiliência, né, por conta da seca, das condições, das dificuldades, sem romantizar a desigualdade, eu acho que eu aprendi desde cedo a ser uma pessoa colaborativa, né, afinal 10 irmãos, imagina 10 irmãos para comer, né? Imagina 10 pessoas ali o tempo inteiro circulando, né, dentro de uma casa, dentro de um ambiente. Então a gente tinha que ser muito, sabe, ser muito parceiro, tá muito junto ali. Então eu acho que isso me ajudou, né, no meu estilo de liderança, me ajudou também a ter uma visão muito forte do que é desigualdade, ajudou também a ter uma visão muito forte de uma mulher muito forte, que é a minha mãe, porque ela conseguia fazer as coisas com uma, assim, com uma rapidez, com uma, inteligência, né, não a inteligência de escola, mas a inteligência emocional. Ela conseguia administrar, né, mesmo na dificuldade, ela conseguia administrar a vida, a casa, todo mundo ali de uma forma absolutamente que, para mim, eu sempre olhava para ela com muita admiração. Então tem esse aprendizado dessa visão dessa mulher bastante forte também, e eu acho que tudo isso, esse estilo meio nordestino, meio de vamos fazer as coisas, vamos nos mover e fazer acontecer, moldou quem eu sou até hoje, né. E aí mais pra frente, né, você foi morar em Diadema, como que foi até o momento de você escolher o que você ia fazer de faculdade, né, acho que tem uma questão de educação super importante da sua trajetória. Sim. O quanto isso também te trouxe até aqui? Nossa, assim, a diferença para mim importantíssima foi a educação, apesar do meu pai e minha mãe serem, à época, semi-analfabetos, depois a minha mãe se formou em faculdade da terceira Que idade, ótimo. assim, ela tinha quase 70 anos quando ela Nossa. fez, então muito bacana. Mas ela, minha mãe, falava muito que era importante a gente estudar. Eu acho que ela não tinha clareza, né, do que isso significava, mas ela falava muito. E eu sempre gostei de ler. E eu aprendi a ler com coisas que eu acho que as pessoas vão ouvir esse videocast e vão falar: "O que é isso?". Tinha um negócio que se chamava fotonovela. Era Ah. umas revistas, uma novela em revista. Eu aprendi a ler e gostar da leitura com fotonovela, depois numas revistinhas de romance que chamava Bárbara, Sabrina, Bianca, quem é da minha época vai lembrar disso. E depois, aí sim, eu peguei muito gosto pelos livros, assim, histórias mais densas, histórias bem interessantes e gostei muito de ler, até durante muitos anos fiz parte de clube do livro. Então isso me ajudou muito no desenvolvimento, esse impulso dela da educação, esse gosto pela leitura. Eu estudei em escola pública a vida inteira, né, até faculdade, estudei em escola pública, então foi bem desafiador esse estudar em escola pública, mas eu queria muito trabalhar com comunicação. O meu sonho inicial era ser apresentadora do Jornal Nacional. Olha, Eu queria ser pequenas jornalista. ambições. Pequenas ambições. Eu olhava os apresentadores, eu falava: "Nossa, que coisa legal". Mas aí não deu para fazer jornalismo na primeira faculdade, eu passei em publicidade na época. Jornalismo era mais longe, mais difícil, então eu falei: "Não, eu vou fazer publicidade", difícil no sentido de que era mais cara a faculdade, e aí eu fiz publicidade, foi minha primeira faculdade. E aí, assim, como eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar a mensalidade, a matrícula, uma vizinha da minha mãe ajudou a fazer a matrícula, uma outra pessoa ajudou a começar a pagar as mensalidades e eu trabalho desde muito cedo. E eu trabalhava então, trabalhava, estudava, pagava as mensalidades e às vezes eu ia aos trancos e barrancos pagando essas mensalidades. Eu lembro que uma vez teve um episódio muito curioso na faculdade, era uma faculdade, hoje inclusive eu sou do conselho da faculdade, Uau! em Morumbi. E na época não tinha Código de Defesa do Consumidor e as universidades faziam uma lista dos devedores e colocava no pátio da universidade.
Era um negócio surreal, surreal. Hoje, obviamente, isso não é permitido, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o meu nome nessa lista, eu falei: "Ai, meu Deus, que vergonha". Mas depois eu vi que a lista era bem grande, eu falei: "Tá Tinha tudo muita ce gente. muita gente, tá tudo certo". Então eu me formei em publicidade. No terceiro ano, eu vi um estágio numa montadora, era um banco de montadora, eu me inscrevi, eu passei no estágio, e aí eu larguei o emprego fixo, assim, mais seguro, e fui para o estágio. Eu lembro que Entendendo que isso ia alavancar a sua carreira. exato, exato. Era muito difícil a decisão, porque assim, eu dependia do emprego, do dinheiro para pagar a mensalidade. Mas eu resolvi arriscar, né? Fui mais ali determinada, fiz o estágio, eu fiz o estágio do terceiro ao quarto ano da faculdade, aí no quarto ano, acho que tinha uns 20, 30 estagiários. Eu fui a única efetivada naquele ano, fiquei trabalhando na área de publicidade e propaganda, gostava muito. Aí eu fiquei nessa posição uns 4 anos, trabalhando com pesquisa, com dados, com publicidade, e aí eu vou receber uma proposta para trabalhar numa agência fora. E aí eu falei: "Eu nunca trabalhei em agência, como é que será isso, né?". Aí resolvi trabalhar, fui para uma agência, achei o ambiente super bacana, mas não me reconheci naquele ambiente. Eu gostava muito de planejamento, de marketing estratégico, de uma coisa mais não gostava Da daquele oba criação. não gostava da criação, daquele oba-oba, eu falava: "Não é o Não meu, é pra mim. não é para mim". E aí, na época, posso falar isso, não tem problema, a Alta Latina, que era onde eu trabalhava, era a junção da Ford e da Volkswagen. Eles se separaram, e aí me chamaram de volta para eu trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar, e aí construí uma carreira de 18 anos dentro de uma das organizações, e fiquei lá até me tornar executiva, gerente de marketing, de relacionamento e atendimento a clientes, até dezembro de 2007. Então eu fiquei lá durante todo esse período mudando de área, aprendendo muita coisa. Eu gostava muito da empresa, gostava muito do meu trabalho, gostava da equipe, mas era um ambiente e eles reconhecem isso, inclusive a gente conversa, tenho vários amigos até hoje lá, eles reconhecem inclusive, assim, que o ambiente era bem difícil para mulher. Durante 4 anos eu fui a única mulher executiva na vice-presidência de vendas e marketing, eram 59 homens e eu. Então, assim, eu aprendi também a lidar, né, nesses ambientes mais difíceis, mais desafiadores. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, né? Eu sei que essa palavra é muito falada no mundo dos empreendedores, mas eu buscava sempre caminho e sempre buscava as conciliações com as pessoas. Ah, vamos buscar esse caminho, vamos fazer desse jeito. Eu gosto muito de criar projetos, né? Eu já empreendia dentro. Intraempreendia. Mas eu nem sabia o que era isso, nem sabia. Eu adorava, eu durante 5 anos eu liderei uma área de criação de projetos. Ah, que legal. Então, assim, aquilo me fez aprender muito sobre criar negócio, testar negócio, né, fazer apresentação, modelo, testar pitch, nem sabia o que era pitch. Então, assim, me ajudou muito, né, esse processo de trabalhar nesse ambiente mais desafiador me ajudou muito a empreender. E aí, em dezembro de 2007, eu resolvi pedir demissão. Deixar uma carreira certa, né, numa grande empresa, mas ainda, né, nessa sua carreira executiva, já ouvi você falando, né, você já me contou de um momento específico em que você estava buscando uma promoção Sim, e que disseram que você não era duro o suficiente, né. sim. Queria que você contasse um pouco disso e se você sentiu que você precisou, né, se moldar àquele ambiente, o que que você foi buscando para de fato se sentir parte? Nossa, eu super me moldei o ambiente, assim, todos os meus pares eram homens de ternos azuis ou pretos, e todo mundo tinha o mesmo estilo, e o estilo inclusive da liderança valorizado naquela época era o estilo grita, bate na Uhum. mesa, aquelas coisas. E aí eu fui concorrer para uma vaga que eu queria muito, era uma vaga interna, uma reposicionamento interno. Nessa vaga, assim, na etapa final ficamos eu e mais 2 homens. E aí a minha entrevista final com o diretor fui eu e uma pessoa de RH, porque era o procedimento na época. E ele olhou o meu perfil com a minha ficha, né? Ele falou: "Nossa, Ana, sua ficha", eu o conhecia, obviamente. Falou: "Sua ficha é ótima, teu desempenho nos últimos anos aqui foi excepcional, né, eu sempre superava os objetivos estabelecidos pela empresa". Ele falou: "Você tem uma ótima formação", porque eu fiz publicidade e depois eu fiz pós em marketing numa universidade que tivesse bastante reconhecimento, porque eu achava que isso era importante também. E aí ele virou para mim e falou: "Ah, pena que você é mulher".
E aí, na época, eu não tinha elementos nem como que eu combato isso, né. E aí eu falei: "Mas o que que você precisa que uma mulher não pode fazer?" E ele foi muito claro, ele falou: "Eu quero alguém que bata na mesa, que fale mais alto e que seja uma pessoa que faça os times fazerem as coisas de forma bastante agressiva". Ele falou isso muito transparentemente. E eu também, sem os elementos, eu voltei para ele e falei: "Mas eu posso conseguir os mesmos objetivos sem bater na mesa, sem gritar e tratando as pessoas de forma respeitosa". Enfim, não consegui a vaga. Moral da história. Não consegui a vaga. Aquilo foi assim, eu lembro que por um período, assim, eu meio que murchei. Eu falei: "Puxa vida, então o que que eu faço?", né, porque eu estudava bastante, eu me dedicava muito no trabalho, eu era a pessoa que estava sempre atenta ao que estava acontecendo, eu buscava aprender com os meus colegas, com todo mundo, então eu estava sempre buscando, né. Apesar da minha origem ser muito simples, eu fui fazer intercâmbio de inglês, porque eu sabia que isso faria diferença, eu fui fazer uma pós na época que era reconhecida na minha área, então eu falei: "Eu estou buscando me qualificar, eu sou uma pessoa que entrega objetivo, mas o fato de ser mulher eu não tenho como mudar", né. E naquele período eu já fazia coisas que eu não percebia, eu já imitava os homens. Então, uma das coisas que eu só fui perceber quando eu saí de lá, eu olhei meu guarda-roupa, eu tinha 18 terninhos. Tudo terninho, assim, de cores diferentes, normalmente cores neutras, umas blusinhas combinando e, assim, eu não tinha roupa que me representava. Eu usava os terninhos. E eu não percebia isso. Eu usava o cabelo alisado, porque todo mundo tinha cabelo liso. Como é que podia uma pessoa ali não ter cabelo liso? Aquilo não combinava com aquele ambiente. E daí, quando eu saí, foi que eu fui percebendo e entendendo que ali naquele ambiente eu tive que, durante muito tempo, me parecer ou ser uma outra pessoa. E isso tem um custo emocional muito forte. Né? Eu gostava muito do trabalho, eu gostava muito das pessoas, achava que eu conseguia ali fazer coisas muito legais, só que eu tive que muito tempo não ser eu mesma. E aí eu falei, puxa, não é isso que eu quero para mim. Então isso também, né, foi um motivo para você buscar essa saída da carreira Sim, corporativa. foi uma combinação, as filhas, Hum. né, as meninas, eu tenho 2 filhas hoje com 22 e 17 anos, esse ambiente, assim, que eu tinha que o tempo inteiro meio que tá atuando, né, eu tinha que atuar como uma executiva que fala alto, que grita, que fala palavrão, então isso também cansava. Essa coisa da falta de oportunidades pelo fato de eu ser mulher, então, assim, se um cara tinha que batalhar uma vez, eu tinha que batalhar 10. É o teto de vidro, né. Exatamente, para a mesma coisa que eu tinha que conseguir, eu tinha que fazer muito mais. E isso vai te desgastando. E essa coisa de você não conseguir ser você mesma, né, assim, tudo uma vez eu recebi um feedback, acho que poucas vezes eu falei isso em conversas. Eu recebi um feedback de um diretor meu, falou assim: "Você é muito simpática, você conversa muito", Sem ser um sem ser um elogio. elogio, era um feedback negativo. É. E eu fiquei assim: "Gente, como assim?". Ele falou: "É isso, você é muito simpática, esse não é o tipo de comportamento que a gente valoriza. Você tem um comportamento muito alegre, muito feliz, conversa o tempo inteiro com as pessoas, e isso não é legal". Na semana passada eu ouvi a Paty Muratori do YouTube falando que recebeu um feedback dizendo que ela era muito humana. Eu ficou mas né? Como assim? Não, a Paty amiga querida, assim, olha, e você fica sem saber o que fazer com esse feedback. Eu lembro que emendou com esse feedback uma constatação que esse diretor fez para mim, ele falou assim: "Olha, os seus pares inclusive estão incomodados com você". Eu falei: "Mas por quê?". "Porque os funcionários deles querem mudar para sua área". Ah. Eu falei: "Poxa, mas que legal, eles querem trabalhar na minha área". "Não, eles". Vamos todos ser Vamos simpáticos. todos ser simpáticos, vamos assim, eu entregava 130% do objetivo, né, eu cumpria tudo o que tinha que ser E feito. ainda era E simpática. ainda era simpática, mas isso não era legal, porque irritava os meus colegas, irritava as pessoas, eu era uma pessoa que era muito alegre, muito humana, conversava com as pessoas, e é muito doido, porque você não sabe como combater esse tipo de feedback. Eu recebi, eu falei: "Tá bom, eu vou melhorar".
Chorei, né, porque obviamente o afeto emocional, né. Chorei um tempo depois, assim, eu falei: "Gente, mas que coisa, né". E aí fui tentando ser mais dura, né. Mas você tentar ser uma coisa que você não é, você até pode tentar um tempinho, mas daqui a Uma hora a conta pouco chega. não, não tem como, não tem E como. aí você decidiu sair, você já tinha, assim, um plano para o que você ia fazer? Nada. Nada, eu não tinha plano nenhum. E assim, muita gente veio falar pra mim: "Ana, você tá fazendo errado". Eu lembro que no dia que eu fui pedir demissão, foi 7 da noite, eu fui entrar na sala do vice-presidente para falar para ele que eu ia sair. Aí eu encontrei uma colega minha que era gerente executiva, na antessala que ela ia falar com outro vice-presidente. E aí eu falei para ela: "Olha, eu tô indo pedir demissão, não sei o quê". Ela me pegou pela mão, ela falou assim: "Não, você não vai pedir demissão, você é maluca, você tem filho para criar, você é executiva, aqui você tem um super salário, não sei o quê, nã-nã-nã". Eu falei: "Não, eu tô segura". Ela falou: "Não, você não tá segura, você vai para casa". E aí ela era de outra vice-presidência e eu falei para ela: "Não, eu tô bem segura", mas não estava, né. Eu falei para ela que eu estava segura, mas não estava. Aí eu entrei na sala do meu vice-presidente, falei para ele que eu queria sair, e aí as perguntas são muito comuns, "Pra onde você está indo? Para que Uhum. concorrente você está indo?" Eu falei: "Não estou indo para nenhum concorrente". "O que você está indo fazer?" Eu falei: "Não sei o que eu estou indo fazer". "Ana, vai para casa, descansa, amanhã você volta". Ele falou isso: "Vai para casa, descansa. Você quer férias? Você quer tirar uns meses para descansar?" Eu falei: "Não, eu tô Não é muito isso. não é isso, eu tô muito confiante". Ele falou: "Vai para casa, amanhã de manhã você volta". Eu falei: "Tá bom, eu vou te obedecer, mas eu tô segura, amanhã de manhã, assim que eu falar de novo com você, eu vou comunicar o meu time primeiro", foi a única exigência que eu fiz para ele. E aí no dia seguinte, sei lá, 8h30 da manhã, a secretária dele me ligou, e falou: "Olha, ele quer falar com você". Eu falei: "Tá bom". Ele falou: "Ana, você mudou de ideia, né?" Eu falei: "Não, não mudei. Tá claríssimo para mim". Eu falei: "Eu vou avisar o meu time daqui meia hora, você só informa todo mundo aí que eu vou pedir para sair". E aí, avisar o meu time me doeu mais do que a decisão em si. Porque eu adorava as pessoas, eu tinha um relacionamento super bacana, mas eu pedi para sair. Só que pedir para sair e depois que você sai, porque eu levei 15 dias fazendo a transição, aquele ano inteiro eu já tinha aquela decisão sendo maturada internamente, e aí dezembro foi só os detalhes ali, né. E aí depois que eu pedi para sair, aí bateu um medo enorme. Você já pensava em empreender? Como que era? Nunca pensei, assim, na faculdade eu tive uma iniciativa junto com uma colega de faculdade, a gente abriu uma agência de eventos virtual, assim, na época não tinha nem internet, eu e ela, a gente queria organizar festas, assim, aquelas mentalidade de estudante, Aham. bem jovenzinha, a gente queria organizar festas. A gente fez 2 festas, deu um prejuízo enorme, Vixe. a gente falou: "Não vamos fazer mais isso". E você não ficou com medo de empreender, né, porque Não. você saiu da carreira corporativa e foi então empreender de novo, né. Você criou um coworking, criou Sim. um site de feedbacks Isso, positivos. elogia aqui. E assim, eu nunca tive medo de empreender, na verdade eu nunca tive medo de situações novas, né, eu acho que essa coisa, voltando para a pergunta inicial que você me fez, esse fato de ser nordestina, numa família, assim, sempre buscando soluções, para mim empreender é isso, é buscar solução. Então assim, não estou dizendo que isso é fácil, tá, é bem desafiador. Eu criei o primeiro negócio, o Elogia Aqui, que era um site de resenhas positivas, em paralelo, assim, quase que simultâneo, um espaço de coworking que foi um dos 10 maiores do Brasil, na época, tinha 1.100 metros quadrados de coworking, foi durante 5 anos eu tive esse espaço, o Elogia Aqui, e depois, na sequência, assim, tudo foi muito quase simultâneo ali, criei a Rede Mulher Empreendedora como um movimento. Era muito assustador você ter um negócio, porque assim, e principalmente negócios que são físicos, né, o coworking era um negócio físico, e administrar um negócio físico no dia a dia é muito desafiador. E eu tinha outros 2 sócios, a gente não se entendeu, nós éramos amigos e assim, amizade nem sempre vai para a sociedade e tudo dá certo. E aí a gente bateu muita cabeça no início, que é o que a maioria dos empreendedores fazem. A gente teve muitas decisões ruins, né, muita visão de mercado na época muito equivocada. A gente tomou decisões que às vezes levavam para caminhos que não foram muito legais, e isso é importante da gente falar para os empreendedores, porque se tem uma visão de que começa a empreender, vai ganhar dinheiro, vai dar tudo certo rapidinho, e não foi. Eu tenho coragem,
né, mas isso não significa que eu não tenha medo e não significa que eu não tenha quebrado a cara algumas vezes. Acho super normal a gente falar sobre isso. Com certeza. E foi nessa época, inclusive, que você foi fazer um curso sobre empreendedorismo, né, na Isso. GV. Sim. E foi daí eu queria que você contasse essa história que é muito boa. É muito bacana. Quando a gente estava num processo, inclusive, já meio de conflito ali no Elogia Aqui, eu tinha feito uma inscrição para esse programa da GV, que era um programa social. Eu nunca me imaginei dentro da GV, né? Porque a GV era tipo assim, aquela coisa bem, meu, que coisa muito maravilhosa, né. E aí, no meio dessas discussões com os meus sócios, eu recebi um e-mail falando: "Olha, você foi aprovada". Eu tinha feito 5 etapas de Nossa. seleção, era um programa com etapas extremamente difíceis. Você fazia uma ficha, depois dessa ficha tinha uma avaliação de documento, depois da avaliação de documento tinha uma entrevista individual, depois tinha uma outra entrevista com o coordenador do curso, e depois uma entrevista com os financiadores, que era a Goldman Sachs, Então era que bastante concorrido. bastante concorrido. Vinha gente dos Estados Unidos, da Goldman Sachs, fazer a etapa final tipo um Roda Viva. Você ficava no meio, Todo mundo te entrevistando. te entrevistando e você morrendo de medo. E nesse processo eu conheci muitas mulheres. E aí, quando eu passei, eu fiquei super feliz, recebi o e-mail, nossa, eu estava em êxtase. Aí, no primeiro dia de aula, os 2 coordenadores do curso, nós éramos 35 as selecionadas da turma 2. E aí, o professor Tales, que é um amigo querido, eu tenho o maior carinho, falo dele até hoje, dele e da professora Maria José. Eles fizeram a aula inaugural e falaram: "Olha, vocês são as 35 privilegiadas que passaram no programa, sintam-se felizes, nós tivemos quase 1.500 inscrições". E aí eu fiquei assim: "Meu Deus". Um lado muito feliz porque eu tinha sido selecionada, um outro lado eu fiquei: "Puxa, mas eu conheci tantas mulheres durante esse processo que estavam empreendendo como eu", e fiquei com aquilo na cabeça. Fizemos a primeira semana de aula, eram 2 dias inteiros, durante 3 meses, sexta e sábado o dia inteiro, na GV, então era uma loucura. A segunda semana, as 35 mulheres já eram amigas de infância. A gente já sabia tudo uma da outra, já discutia, tudo era muito legal. Essa coisa da irmandade feminina é muito bacana. Aí na segunda semana eu perguntei para os 2, eu falei: "Ô professor, e se eu começar a escrever sobre o que eu aprendo aqui na aula e você manda para essas 1.500 que se inscreveram, para elas acompanharem isso?". E aí eu criei um blog. Não sei por que eu chamei de Rede Mulher Empreendedora. Eu escrevi num papel Rede Mulher Empreendedora, gostei do nome. Na época eu fui lá, o domínio não tinha nada de empreendedorismo feminino, nada. Nós fomos absolutamente pioneiros. Aí eu registrei ele, Rede Mulher Empreendedora, depois fiz o registro do INPI. Olha, fui bem inteligente Certo. na época, esperta. Aí eu comecei a escrever no blog, tinha aula, terminava a aula lá de CRM, eu fazia à noite de final de semana. Olha o lado jornalista ali, É, certo. querendo, voltando. Só que o que foi bacana, acho que foi o pulo do gato aí, foi que eu escrevia numa linguagem muito simples. Eu escrevia no dia a dia, como eu sentia as coisas e com as lições que que os professores passavam. E aí fui tocando o curso durante os 3 meses, me formei tudo, escrevia o blog, interagia naquela ferramenta que chamava RSS no blog, nem existe mais isso, nem sei o que tecnologicamente isso significa. E o blog, assim, passaram os meses, um poucos meses depois do curso, eu fui olhar essa ferramenta de RSS, tinham 100.000 pessoas me seguindo no Em blog. 3 meses. É, 100.000 pessoas. Porque aquelas 1.500 foram passando para outras o blog, e não tinha Facebook ainda. E aí em 2011 veio o Facebook. Aí eu criei uma página, Rede Mulher Empreendedora, que existe até hoje, tem acho que 350.000 seguidores lá. E aí começou a interagir, as mulheres começaram a interagir. E eu falei: "Gente, o que é isso?". E elas perguntavam coisas, elas mesmo respondiam. Que bom. Elas perguntavam umas para as outras, aí perguntavam para mim, aí eu falava: "Gente, eu não tenho como responder vocês uma Você para estava uma". nessa mesma jornada ali, A né? mesma coisa. Aí eu falei assim: "Gente, eu tô aqui com 35 mulheres empreendedoras, cada uma sabe de alguma coisa". Aí eu falei para elas: "Vocês não querem me ajudar a responder as mulheres aqui?". Aí tinham 2 que eram contadoras, uma que era especialista em vendas, e aí fui arrecadando essas mulheres. E quando eu vi, eu não era um negócio, era um movimento.
E aí aquele número começou a crescer, crescer, aí 200.000, 300.000. Falei: "Gente", e aí eu não dava mais conta sozinha. Aí eu falei: "Bom, a situação com os meus sócios já tinha deteriorado, a gente já tinha decidido se separar, eu ficava com os 3 negócios, eu fiquei com o coworking, com a rede, que era um negócio meu, e o Elogia Aqui a gente vendeu. Na época, no processo de dissolução de sociedade, a gente vendeu. E foi super bacana, porque aí eu passei a me dedicar à Rede Mulher Empreendedora. O coworking eu fiquei mais um tempo, mas eu falei: "Meu, esse não é um negócio para mim". Aí acabei fechando a operação de coworking e mergulhar na Rede Mulher Empreendedora e transformar aquilo num negócio social. Eu só entendi que era um negócio quando as empresas começaram a me procurar. Porque ainda se falava pouco, né, Sim, não tinha essa coisa, né, do empreendedorismo feminino e tal, como eu falei no começo. sim. Você foi muito a pessoa que foi abrindo esses caminhos, né? Fui construindo. Eu lembro que a maior instituição de apoio ao pequeno negócio do Brasil, acho que não tem problema falar, porque não, eles sabem disso até hoje, o Sebrae. Um dia eles me chamaram, um diretor aqui de São Paulo, falou assim: "Ô, Ana, o que que é isso que você está fazendo aí?" Porque eu lembro que na época eles tinham, sei lá, 50.000 seguidores no Facebook e eu tinha 250.000. Olha só. E aí eles falaram: "Que negócio é esse de mulher empreendedora?" E aí eu falei para eles: "Olha, empreender para mulher é diferente, tem outros desafios." Aí eles falaram assim: "Ah, a gente quer acompanhar você, a gente pode te ajudar?" Eu falei: "Pode." Eles falaram: "O que você precisa?" Eu falei: "Ó, elas estão pedindo para se reunir." Eu criei um café com empreendedoras, que existe até hoje. Eu falei: "Mas eu não tenho espaço que comporte", porque um dia eu chamei essas mulheres para um café, as de São Paulo, esperei umas 10, 20 e vieram 100, não tinha lugar para sentar. Aí eu falei: "Gente, o que eu faço, né?" E aí eles falaram: "Não, a gente tem auditório, a gente te dá os equipamentos, te dá o café, você deixa a gente falar com elas." Eu falei: "Tá tudo certo." E a gente faz essa parceria com o Sebrae até hoje. Mas o mais curioso é que eles falaram assim: "Mas como assim é diferente empreender para homens e mulheres?" E aí eu fui mostrando para eles, porque eu fazia enquetes com elas, eu trocava muita figurinha com elas, eu fazia mentoria semanal com grupos de 10 mulheres. Era uma loucura, minha vida era uma loucura, como é até hoje. Mas era muito bacana, porque eu conseguia sentir no pulso o que elas estavam querendo, o que elas precisavam. E aí começaram a vir as empresas me procurando. "Ah, Ana, eu quero trabalhar com mulheres empreendedoras." Veio o primeiro banco lá no começo, acho em 2012. Falou: "A gente quer criar um programa para mulheres empreendedoras, a gente te achou no Google." Olha isso. Olha só, bem ranqueada. Bem ranqueada, orgânico, não investia nada. "Olha, a gente te achou no Google e E a era gente só quer." você? Era só eu. Eu fazia à noite, final de semana, pedia para essas voluntárias, a gente tem um time de voluntárias até hoje, quase 2.000 voluntárias, mulheres empreendedoras que ajudam a rede até hoje. E eu lembro que esse banco foi muito bacana e eles contam essa história também nos espaços deles, porque foi muito legal, porque eles têm uma ligação muito forte com as empreendedoras. A gente criou um programa para mulheres empreendedoras, e aí eu lembro quando eles me chamaram para reunião, a diretora falou: "Ah, a gente te achou no Google, a gente queria criar um programa para mulheres empreendedoras, super bacana." Aí eles falaram para mim: "Faz uma proposta financeira." E eu assim: "Como é que eu faço essa proposta financeira?" Pedi ajuda para um monte de gente, porque eu não tenho vergonha de pedir ajuda, acho que é um sinal de força. E aí pedi ajuda, fiz um orçamento, mandei, passou uns 2, 3 dias, a diretora respondeu: "Ah, sua proposta está aprovada." Aí eu botei a mão na cabeça, eu falei: "E agora?" Eu precifiquei mal, porque ela aprovou muito rápido. Segundo, vamos organizar para poder entregar. E aí eu fui estruturando aos pouquinhos, e foi muito bacana. Ela falou: "Ah, Ana, o meu departamento jurídico vai entrar em contato com o seu jurídico." Aí tem uma história ótima sobre isso. Aí o jurídico deles mandou uma mensagem para mim falando: "Me indica o seu jurídico e o seu financeiro." E eu falei: "Gente, eu não tenho, sou eu." Sou tudo. Sou tudo, mas eu não queria falar isso para eles, porque eu tinha vergonha. Aí eu criei um e-mail genérico, financeiro RME, tem até hoje esse e-mail, e jurídico RME. Olha E os só. 2 caíam para mim. Você mesma Eu responde. mesma respondia. E assim, eles falam, eles mesmos repetem essas histórias, porque eles falam: "Ana, é muito legal, porque assim, a gente quis que você criasse um programa para mulheres empreendedoras para gente, e ao mesmo tempo a gente foi acompanhando a sua história, né, e fazendo parte desse momento." E aí, assim, aí vieram outras empresas, tivemos marcos muito importantes,
porque a gente sempre foi, né, a rede, essa cultura que a gente tem de sempre ser muito colaborativo, ser muito transparente com as empresas, falar: "Olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, isso é bom para as mulheres, como é que a gente impacta mais, como é que a gente melhora, né, esse projeto, esse programa para mulheres". Então, assim, a gente é muito transparente e todas as empresas que estão com a gente até hoje, a gente não chama de clientes, a gente chama de aliados. Essas empresas aliadas, a gente constrói as coisas juntas. E eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, né? De sentar e falar: ó, isso tem que ser bom para a empresa, mas tem que ser bom para as mulheres. Primeiro para elas, tem que ser bom para as empresas, tem que ser bom para a rede para poder ajudar mais mulheres. Então, a gente conseguiu criar um ambiente muito forte ali de autonomia econômico-financeira, que é o que a gente trabalha para elas. Sim. Como é isso? Como criar um negócio de um propósito? Acho que muitas das mulheres, né, não só na rede, mas mulheres empreendedoras de maneira geral, elas têm um propósito, elas querem monetizar aquilo de alguma maneira. Sim. Como que você fez? Eu olhei primeiro para o propósito, né, ali, nem todo mundo consegue fazer isso, porque às vezes a conta do mês, né, eu brinco que os boletos do mês, eles são implacáveis. Mas eu queria muito ajudar mulheres. A criação da rede foi um propósito. Mas depois, no segundo passo, eu falei: como é que eu transformo isso num negócio social que seja sustentável? É porque o negócio social ele pode ter fins lucrativos, mas ele tem que ter uma causa, um propósito. Então a rede é esse caminho. Na época ninguém falava de negócio social. Eu ouvia falar do Muhammad Yunus, mas eu não conhecia outras ferramentas. E aí eu fui tentando criar. Então eu fui criando várias coisas ao mesmo tempo, abrindo caminhos de forma pioneira com várias coisas, tanto no modelo de negócio social, quanto no modelo de ser uma mulher empreendedora social, quanto no modelo de ajudar outras empreendedoras. A gente faz pesquisa até hoje, Fernanda, todos os anos com as mulheres. A gente tem uma pesquisa super extensa. E é muito curioso. A gente pergunta para elas e para eles, porque a gente compara as pesquisas, por que que elas estão abrindo um negócio. A resposta delas é sempre propósito. A resposta deles é sempre dinheiro. Então, o que a gente tenta fazer é mostrar para elas que sim, você pode criar um negócio com propósito, mas você tem que ter um modelo de negócio. Você tem que ter como pagar as contas. Porque senão o propósito ele não se sustenta se você não tem uma base financeira. E aí a gente fica o tempo inteiro mostrando para elas que é possível você conciliar as duas coisas. Hoje eu tenho na rede 50 colaboradores, a gente tem mais de 2.000 voluntárias, quase 3 milhões de mulheres conectadas diariamente com a gente, o que é muito bacana, mas eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho, processos, objetivos, a gente tem uma organização, que é um negócio social, com uma estrutura de governança de qualquer empresa do setor privado, com caminhos de governança, com lideranças, com processos, sempre buscando melhorar, mas é esse o caminho. Porque senão você fica numa ilusão só do propósito, e aí não consegue fechar um modelo de negócio, não funciona. Então a gente tem mostrado muito para as mulheres esses caminhos. E aí a gente trabalha com elas oferecendo educação, que é o nosso pilar mais importante. Conexão, a gente junta essas mulheres em pequenos grupos locais para que elas se fortaleçam. Mulheres têm essa necessidade, essa força de estarem juntas. A gente dá mentoria. A gente tem hoje um cadastro de 900 mentoras, que são mulheres empreendedoras que cedem horas para poder ajudar outras mulheres empreendedoras. E aí, de uns 6 anos para cá, a gente adicionou um elemento que a gente conseguiu convencer os nossos financiadores, que é fazer microdoações para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. A gente tem todos os perfis de mulheres na rede, desde uma mulher que tem uma startup, que a gente faz o programa de aceleração, até uma mulher que fatura 5 milhões, 10 milhões por ano, que a gente tem um programa de conectar essas mulheres com as grandes empresas, até aquela mulher que faz o bolo no pote, até aquela mulher que é informal, e a gente cria programas para elas. Para essas mulheres em vulnerabilidade social, os nossos programas oferecem microdoações no final do processo. A gente doa de 1.000 a 10.000 reais para uma parte delas, para elas usarem para poder alavancar o negócio.
Ela vai comprar um produto, um fogão, um liquidificador, uma geladeira, o que ela quiser, ela vai melhorar a divulgação, e aí a gente espera com isso, né, e a gente vê os resultados, que ela melhore a situação financeira dela. Faz toda a diferença, Toda a especialmente diferença. para essas que você comentou, né, que estão Sim, ali na informalidade, sim, que são pequenas empreendedoras, microempreendedores, sim, sim. realmente faz toda a diferença. Quando você olha para trás, né, pro começo da rede, até você chegar hoje, vocês fazem grandes eventos, né, que é o Uhum. caso do festival. Qual que é o balanço que você faz, né, tanto da rede, Tá. do que você construiu, mas também do empreendedorismo feminino no nosso país? Uhum. Você enxerga uma evolução, né, acho que sim, acho que você é bem otimista. Não, eu sou super otimista e eu falo que todo empreendedor tem que ser otimista, porque se não for, é difícil empreender, se você não for otimista. Mas assim, eu acho que uma coisa muito importante, a rede colocou o empreendedorismo feminino no mapa. A gente não pode negar e não ter falsa umidade em relação a isso. A gente foi colocando as mulheres na luz, nos holofotes, mostrando que elas existiam. Desde o início, a gente sempre colocou casos de mulheres na frente, mostrando que elas também estavam criando negócios, que elas também estavam fazendo a diferença e que elas estavam representando, né, a economia ali dentro do empreendedorismo. Então, acho que esse é uma grande conquista. A segunda grande conquista é mostrar para elas que elas são empreendedoras. Até hoje a gente tem que fazer isso. Às vezes as mulheres, quando começam os programas na rede, ela fala, eu estou fazendo um negócio. Ela fala até baixinho. Estou fazendo um negocinho, estou fazendo um complemento de renda. Ela não se vê como empreendedora. E aí a gente faz um trabalho de autoconfiança nelas, de trazer essas mulheres para elas se enxergarem como empreendedoras e mostrar para elas que é o que está ali dentro delas. Nós não temos raio empoderador, a gente brinca que a gente não sai empoderando ninguém lá na rede, a gente só dá ferramentas para que elas, dentro do tempo delas, descubram qual é a força e qual é o timing. Então, isso, para mim, é uma segunda grande mudança. A terceira grande mudança a gente foi construindo nesse caminho, foi identificar quais eram os gaps ou quais eram os desafios para as mulheres empreendedoras, inclusive mostrar para o governo. Porque assim não adianta a gente lutar como organização sozinha e não ter política pública de apoio. O que a gente fez? A gente mostra até hoje, e existem várias iniciativas que foram criadas a partir do nosso trabalho de advocacy e de dados e de pesquisa, mostrar que o crédito é uma questão fundamental e crucial para as mulheres. Na verdade, o acesso a capital, a gente fala, crédito é uma das ferramentas. As mulheres têm menos acesso a dinheiro do que os homens. E a gente mostra isso nas pesquisas, a gente manda para o governo, a gente vai lá e faz advocacy. E aí tem várias políticas públicas sendo lançadas nos últimos 10 anos para ajudar as mulheres a terem melhor acesso a capital, tanto de governo quanto do setor privado. Os próprios bancos criaram linhas de crédito especiais para as mulheres, e isso se deve ao nosso trabalho de mostrar lá o que as mulheres precisam, quais são esses caminhos. Então, acho que esse é um terceiro ganho. Ainda não é o ambiente ideal, mas a gente está construindo essa história. Um outro ponto é mostrar que a educação, especialmente a educação empreendedora, tem que ter o viés das mulheres. Né? O que os homens enfrentam para empreender é diferente do que as mulheres enfrentam para empreender. Elas têm a jornada da economia do cuidado, que é o cuidado com a família, com os filhos, com os idosos, com os doentes. Elas têm as outras jornadas desafiadoras dentro dos negócios e a gente precisa olhar para isso. Então, esse é um outro ganho que a gente conquistou, né? Mostrar o que é esse desafio da jornada das mulheres empreendedoras. Então, isso o ano passado, teve a criação da Política Nacional de Cuidado, e isso é um resultado também da gente estar ali, né, de forma bastante contundente, mostrando o que a gente está fazendo para mudar esse jogo. Tá tudo lindo? Não. Temos muitos desafios a construir. A rede vem junto nesse processo, ajudando a mostrar esses caminhos do que precisa fazer para a mulher, e a própria rede vem se reinventando. Assim, um dos momentos mais duros para a gente foi na pandemia, porque a gente fazia tudo para as mulheres no Brasil inteiro, em mais de 2.000 municípios, presencial. E assim, a gente tomou um susto, a gente não sabia trabalhar online. A gente não sabia como falar com as mulheres, especialmente essas mulheres em situação de vulnerabilidade online. Mas o que a gente aprendeu foi assim, a gente fez projeto para mulheres ribeirinhas online, com cursos via WhatsApp, com audioaulas de 5 minutos.
Assim, a gente teve que se reinventar. Repensar os formatos, né. Repensar os formatos, tive que repensar inclusive, porque a rede eu fundei, eu lidero a rede até hoje, mas eu estou trazendo outras lideranças, porque eu acho que é importante a gente também formar outras lideranças para poder continuar essa jornada, esse legado do empreendedorismo feminino. Hoje ninguém discute empreendedorismo feminino sem falar com a rede. Ninguém, nem governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. A gente tem até uma dificuldade de atender as demandas, porque todo mundo quer, ó, quero as pesquisas de vocês, quero saber o que vocês pensam. Nós estamos no grupo que está criando a Política Nacional de Empreendedorismo Feminino, junto com o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então, isso é uma série de conquistas que a gente vem fazendo e que a gente vem eh, eh, conquistando ao longo desses anos. A rede é uma estrutura hoje bastante, parruda, né, hoje, como eu falei, tem 50 colaboradores, a gente está em mais de 2.000 municípios, a gente tem mais de 20 empresas, grandes empresas que são aliadas, financiadoras desses projetos que a gente trabalha. A gente vem trabalhando bastante também buscar a filantropia, tanto do Brasil quanto a filantropia internacional. Esse é um caminho importante para a gente também. E a gente quer cada vez mais trabalhar para que nós tenhamos, assim, uma lista infinita de mulheres de sucesso nos negócios. Eu não quero ouvir o que eu ouço ainda hoje: "Ah, eu não acho mulher empreendedora, de sucesso para colocar no meu evento, para colocar no meu veículo de comunicação". Falo: "Gente, a gente quer ter uma lista infinita dessas mulheres". E é isso que a gente está construindo, essa base para ter uma lista infinita de mulheres de sucesso, sucesso na visão delas, né, porque a gente também tem que ressignificar a questão do sucesso, na visão delas, e cada vez mais mostrar essas mulheres num espaço de negócio, de poder, de liderança, de negociação, essas mulheres pautando, né, questões que são importantes para o mercado. Eu acho que esse é o caminho que a gente vem buscando, sabe? Quando a gente fala dos desafios, né, a gente tem estudos, vários estudos que mostram que no Brasil as mulheres empreendem, né, principalmente por necessidade, e muitas delas depois que se tornam mães. Uhum. Então, seja para conseguir conciliar melhor, ter mais Sim. equilíbrio entre a vida e o trabalho, seja por realmente necessidade, que a gente sabe que ainda as mulheres saem do mercado, né, são tiradas do mercado depois de terem filhos. Como que você enxerga essa realidade que não é ali, como você falou, né, muitas mulheres empreendem por propósito, Sim. mas muitas delas também por necessidade. Como que você enxerga esse cenário hoje? Tem múltiplas realidades, né, a gente tem que enxergar essas mais diversas mulheres e essas faces dessas mulheres. Quando você vê as mulheres do setor privado, 70% delas, empreendem pós-licença maternidade ou pós a maternidade. E essas mulheres somem dos cargos executivos dos 30 aos 40 anos. Porque a maternidade, infelizmente, ainda é uma questão, e não é só no Brasil, essa é uma questão do planeta, ainda é um ponto, infelizmente, de mudança na carreira das mulheres, de impacto na carreira das mulheres. Essas mulheres vão para o caminho do empreendedorismo, não necessariamente pela necessidade financeira no primeiro momento, mas porque elas não se sentem mais parte desses ambientes corporativos, que elas mesmo dizem que são ambientes não acolhedores e ambientes hostis para mães de filhos pequenos. Então tem esse grupão aí que toda semana no meu LinkedIn, alucinadamente, me manda mensagem: como é que eu começo a empreender, o que que eu faço, qual é o caminho. E muitas delas altas executivas. Nos últimos 15 dias, umas 5, 6 mulheres altas executivas me procuraram com essas mesmas demandas. O que você diz então para elas, né, desse esse primeiro passo para o empreendedorismo? Eu sempre falo para elas que elas têm que se preparar para empreender, que a visão do passado de que empreender é só começar é uma visão muito distorcida e não serve para esse mundo que a gente vive hoje. Então eu falo para elas se conectarem nesse ambiente empreendedor, conhecer não só a Rede Mulher Empreendedora, mas conhecer outras iniciativas, começar a participar de eventos, começar a se conectar com esse ambiente. Porque assim, não é só vou abrir um negócio, acho legal esse tipo de negócio e vai dar tudo certo. Então, para elas aprenderem a empreender, a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa que eu falo para elas é para elas entenderem o país onde elas estão. Parece uma coisa boba, mas normalmente as melhores oportunidades de negócio estão
nos maiores desafios que a gente tem como sociedade. Uhum. Falei, então vocês têm que entender o que que a gente tem de problema hoje como país, porque ali estão as oportunidades de negócio. Falei, então vocês estudem pesquisa, IBGE, estatística, o que está acontecendo, o que que a população está envelhecendo, tem várias questões. Eu falo, ali vocês têm as oportunidades, e aí vocês têm que encontrar aí o que faz sentido para vocês dentro daquilo que vocês sabem. E aí, terceiro, eu falo para elas: busquem um mentor, uma mentora. No passado isso não existia, mas hoje, como eu falei na rede, a gente tem 900 mentoras lá. Uma pessoa que já passou pelo processo e que vai trocar ideia com você e vai te ajudar nesse caminho. Isso é muito importante. A quarta coisa que eu falo para elas é: trabalhe a saúde mental. As pesquisas mostram que 70% das mulheres escrevem sobre ter algum problema de saúde mental. Saúde mental afeta todo mundo, mas as mulheres mais fortemente por conta dessas questões sociais. Então eu falo para elas, ó, cada uma no seu estilo, terapia, o que que você quiser fazer, mas cuida da sua saúde mental. Empreender é muito bacana, mas é bastante desafiador. Então, quando eu falo para ela desses 4, 5 desafios, não se esgotam aqui, elas ficam mais tranquilas, né? Essas têm reserva financeira, que é um perfil muito diferente daquela mulher que é aquela mulher que está lá batalhando, que ou perdeu o emprego na empresa, mas é aquele emprego de baixa qualificação, é aquela mulher que precisa botar comida na mesa, essa é a empreendedora por necessidade. Essa ela precisa botar a comida para os filhos, a maioria delas é mãe solo, 50% delas sustentam a família com o dinheiro que vem do negócio e a renda delas é baixíssima. Em alguns estados, R$ 2.500, em alguns estados, R$ 1.500. A maioria delas é informal. Essa empreende por necessidade. Essa é o desespero dela, é botar comida na mesa. E para essa que a gente faz, além da trilha toda, a gente faz essa microdoação. Porque isso muda a vida dela. Isso muda o jogo para ela. Quando você vê uma mulher, a gente teve um caso há uns 3 anos, uma mulher de Belém do Pará, ela chama Maria, ela vendia geladinho, que eles chamam lá de din-din. Ela fazia de cupuaçu, de um monte de coisa e vendia num isopor, que era muito pesado. Ela ia com a filha fazer as vendas dos geladinhos e às vezes o isopor não aguentava manter o geladinho. E aí, com o dinheiro que ela ganhou, a gente doou R$ 2.000 para ela num programa que ela participou. Ela comprou um carrinho de sorvete, uma coisa super boba, né? Para quem tem dinheiro, acha que isso não é nada. Parece que muda. Não, mudou o jogo. Ela começou a participar de eventos, ela conseguia fazer uma quantidade maior. A filha dela podia ir junto, ela não estava mais com problema nos ombros de carregar o isopor. Então, assim, é esse tipo de mulher que a gente, no nosso trabalho, a gente consegue mudar a realidade. Essa é a empreendedora por necessidade. E a gente tem um outro perfil, que é aquela empreendedora de startup que a gente tem, que é muito ligada ao ambiente de tecnologia e inovação. A gente tem vários programas de aceleração para essas mulheres e que estão aí olhando para o mercado, tentando criar coisas, né, batendo cabeça, porque às vezes elas não têm acesso a linhas de investimento, né, ou investidor anjo, VC, então é muito VC, o Venture Capital, é menos acessível ainda para elas, e para elas a gente faz esses programas de aceleração para conectá-las com o ambiente e o ecossistema empreendedor. Então, assim, a gente trata as mulheres na multiplicidade desses perfis de mulheres. A gente entende quais são esses momentos e, a partir desses momentos, a gente cria programas dentro da rede para poder apoiar essas mulheres nesses mais diversos momentos. A gente tem mulher que começou como informal, depois foi melhorando. A gente brinca que a gente cria monstrinhas lá na rede, no bom sentido. Aí elas viram uma liderança local, elas começam a apoiar ali a comunidade, elas viram embaixadoras nossas. Aí elas aprendem os conteúdos, a gente repassa para elas, ela já vira multiplicadora local e ela vai construindo ali uma reputação que é fundamental. É fundamental. Isso muda o jogo, Fê. Muda o jogo completamente de norte a sul do Brasil, sabe? Totalmente. Você também tem outros papéis, né, além da rede. Então você está no W20, Sim. você está no Conselho do Pacto Global da ONU no Brasil, você é conselheira de outras empresas. Conta um pouquinho, especialmente desses espaços mais, internacionais, né, Sim. também que você ocupa. Quais são os avanços que vocês têm feito, né, como que é essa sua atuação e como que você se divide, né, para estar em tudo? É uma loucura se dividir para estar em tudo. Às vezes eu fico respirando fundo,
fala: "Espera né, mas tá tudo bem, não preciso dar conta". Eu gosto muito dessa questão de representação internacional. Eu fiz alguns anos atrás, uma pós em relações internacionais, porque eu Ah, que legal. gosto muito dessa discussão, acho um território bastante instigante. Aí em 2017 eu recebi um convite e teve até uma história engraçada em relação a esse convite. Eu recebi um e-mail em nome da Angela Merkel, em Uau. 2017, falando assim: "Olha, quero convidar você a participar do W20". Eu não sabia nem o que era o W20, sabia o que era o G20, claro, mas não sabia que existia o W20. Explica pra gente O então o que é. W20 é o grupo de engajamento do G20 para a pauta de mulheres. Ele existe desde 2015, ele começou na Turquia, depois foi para a China, e em 2017 o Brasil começa a participar com a minha participação em Berlim, né. Nossa, você foi a primeira A então. primeira, Primeira brasileira. primeira, Que primeira legal. brasileira. E aí eu recebi o e-mail e eu achei que era spam. Ai, Eu deletei. não. Mas imagina, você recebeu um e-mail, a Angela Merkel, você fala: "É o príncipe africano com 500 milhões na conta", sabe? Gente. E eu deletei. Para minha sorte, a Vera, ela chama Vera, essa alemã que estava fazendo a coordenação do evento de Berlim, foi super insistente e uns 4, 5 dias depois ela reenviou o e-mail. E aí eu falei: "Deixa eu prestar atenção nisso". E aí eu prestei atenção, eu falei: "Nossa". Aí ela falou: "Olha, o evento vai ser em Berlim, vai ser de tal a tal data, a gente está buscando". E ela não só me buscou, e ela pediu que eu indicasse mais 2 ou 3 pessoas para participar também. Ela queria uma representação de um think tank no Brasil, aí eu indiquei a professora Maria José da GV, Ah, que é legal. especialista em liderança. Ela queria alguém que trabalhasse com a questão de combate à violência, eu indiquei as meninas do Think Olga, né, na época, a Ju e a Nana. Então, assim, e aí eu fui a primeira delegada do W20 em 2017. E assim, é um papel incrível esse, porque é uma responsabilidade enorme. Você tem ali cerca de 110, 120 delegadas todo ano. A gente todo ano pauta as ações e as recomendações para o G20 no que diz respeito à pauta de mulheres. É o W20 que faz isso. Assim, a gente tem debates muito bacanas. A gente trabalha o ano inteiro, a gente faz os debates online e depois a gente tem um, 2 ou 3 encontros presenciais no país que está sediando. Esse ano é na África do Sul, é em Cape Town, vai ser agora em outubro que a gente vai para lá, e a gente faz os debates. Como é que funcionam os debates? Isso é muito interessante. É no modelo que a gente chama de consenso, que é o modelo de negociação internacional. Então, você não tem a maioria ganha. Gente. A gente constrói o documento. O do ano passado, o Brasil liderou, então foi minha primeira vez liderando sendo anfitriã. Foi desafiador, né, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente recebeu 65 delegadas presencialmente, tivemos todos os países representados, a gente discutiu o documento em grupos de trabalho durante 6 meses, e aí a gente traz o documento final, que tem 3, 4 páginas, para a gente fechar parágrafo por parágrafo com as 65 juntas, com uma metodologia. A delegada líder fica na frente, numa mesa com a bandeira, cadeirinha na frente, o microfone, e as delegadas, outras delegadas atrás. Quem pode falar é só a delegada líder. As outras delegadas podem passar papelzinho, dar indicação, mas quem Ai, que fala é a legal. delegada líder. E a gente discute parágrafo por parágrafo, palavra por palavra. Quantas horas dura essa reunião? Olha, nós tivemos o ano passado, na representação do Brasil, que a gente fez lá no Rio de Janeiro, um parágrafo que a gente ficou 4 horas. Um Um parágrafo. parágrafo a gente ficou, mas foi bem duro, porque um país, eu não vou citar obviamente o nome do país, porque é bem chato, um país não concordava com uma frase, e aí o que a gente faz é respira, discute, tenta refrasear, aí o outro país não concorda, tenta mudar, Que não bom que você é bem concorda. calma. É. Muitas vezes nesse debate eu falei: "Gente, vamos fazer o seguinte, levanta todo mundo, respira, dá uma voltinha, 5 minutos, a gente senta de novo", porque é muito Desgastante. desgastante. E aí ficava todo mundo em cima dessa delegada desse país para ela aprovar, e ela não aprovava, Nossa, porque era um tema que neste país é um tema bastante polêmico, que é o combate à violência contra as mulheres. Nesse país a violência não é crime. criminalizada. Então, assim, foi um debate duro, mas é um exemplo, né, e eu brinco que trabalhar em consenso é para a vida. Porque você aprende muito a ouvir a outra pessoa, a buscar caminho, a buscar soluções, porque não tem a maioria. Se 19 países concordam e um não, você não sai dali com o documento construído.
Gente, É muito bacana, Fernanda, é muito bacana. Assim, é uma baita desafiador. experiência. Uma baita experiência. Então eu faço isso desde 2017, aí fiz a presidência o ano passado, como presidente, como chair, que a gente chama. A nossa delegada líder, que a gente elegeu a Adriana Carvalho, que está até hoje como delegada líder, e hoje eu sou presidente do conselho, presidente, emérita do W20, continuo atuando, estarei em Cape Town agora em outubro, né, para representar o Brasil. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Paralelo a isso, ano passado, 2024, eu fui eleita para o Conselho do Pacto Global da ONU, que é uma eleição aberta também. A nossa organização, a Rede Mulher Empreendedora é signatária. Eu me candidatei, fui eleita, né, como membro do conselho e depois fui eleita vice-presidente do conselho. É também muito bacana, porque o Pacto Global da ONU é a estrutura da ONU que olha para o setor privado, né, que olha para os ODSs, que olha para a sociedade civil, que é uma organização que tem que estar o tempo inteiro trazendo o setor privado para as causas principais do planeta. Que é exatamente o que você faz. Exatamente. Então, assim, eu não estou longe dos meus territórios de atuação. Nos conselhos privados também eu levo a minha experiência, tanto a experiência internacional, quanto a experiência como CEO da rede, quanto a experiência nesses outros conselhos. Isso tudo me ajuda, né, a conseguir articular, inclusive. Esse papel me faz, olha, o Pacto Global tem uma iniciativa interessante lá, eu levo para um conselho do setor privado, levo para o próprio conselhão lá da presidência, que eu também faço parte, falo das necessidades das empreendedoras nesses ambientes. Então é muito bacana que eu consigo quase que ser monotemática, falando sobre a nossa pauta, né, ESG, de sustentabilidade social, nos vários ambientes que eu circulo. Passando por todos os setores, público, Exato. privado, terceiro setor. Isso é muito bacana, porque eu consigo ter uma visão de diferentes perspectivas e isso ajuda muito quando eu faço os debates. Todo mundo fala assim, mas como você sabe tanta coisa, né? Eu falo, porque em vários ambientes. Agora, eu me organizo muito, porque eu tenho duas filhas, né? Naquela fase bem dura de adolescente, a Hum. mais nova, que tem 17, e a mais velha, que tem 22, que está no quarto ano da faculdade. Então, assim, eu tento me organizar e como eu falo para as mulheres nas minhas redes sociais, eu não dou conta de tudo. E tá tudo bem, né? Eu não sou mulher guerreira, eu fujo desses estereótipos. Mulher guerreira, mulher maravilha, Mulher possível. mulher multitarefa, eu sou mulher possível. Eu falo isso em tudo quanto é lugar. Eu sou mulher possível. Pratinhos caem, tem dia que eu não tô no meu melhor momento e tá tudo bem, isso faz parte, né? Ana, agora a gente chega para o final da nossa conversa e a Uhum. gente vai fazer umas rapidinhas com você, tá Tá. bom? Então, a primeira, qual foi o turning point, o momento assim de virada da sua trajetória? Eu acho que quando a gente recebeu uma mega doação da Google.org, da organização, para a gente fazer um programa nacional para 300.000 mulheres no Brasil inteiro. Uau! Isso mudou o jogo para a gente. O programa Ela Pode, que existe até hoje e que recebe recurso até hoje para a gente fazer. Isso foi uma mudança muito significativa na minha carreira como empreendedora. Qual você acha que é o seu superpoder, aquela habilidade que te destaca em qualquer sala que você entra? Eu construo pontes. Eu consigo ler as pessoas, eu consigo de forma clara entender o que que a pessoa está querendo dizer, o que ela está querendo falar, e eu tenho muita empatia com a fala das outras pessoas. Eu não sou da briga, eu gosto de entender os pontos de vistas diferentes. Um livro ou um filme, uma série que você recomenda para todo mundo? Ai, meu Deus, agora eu vou ser execrada aqui. Eu adoro Largados e Pelados. Ah, adorei. Adoro, é uma série incrível, assistam. Eu sou muito, muito aficionada. Jamais estaria naquele lugar, nem largada, nem pelada. Mas eu acho que é um exercício tão incrível de humanidade, de sobrevivência. É uma série incrível. E eu adoro também séries criminais. Não sei por Gosto quê, também. adoro séries criminais, mas Largados e Pelados é maravilhosa. Legal. Um conselho que você daria para Ana do começo da carreira? Tenha muita paciência, Ana. A jornada é longa, não é sobre chegar rápido, é sobre chegar longe. Então, assim, tenha muita paciência. Eu era muito impaciente no começo da carreira. Todos somos. Um hábito ou um momento do dia que você não abre mão? Café da manhã.
Eu adoro café da manhã. Eu sou diabética, então eu tenho que sair de casa tomando café, eu não posso não sair. Mas mesmo antes de eu descobrir que eu tinha diabetes, há mais de 15 anos, eu adoro café da manhã. Aquele momento que eu fico ali uns 30, 40 minutos com as minhas comidinhas, Uhum. olhando para o jornal, eu às vezes mais ouvindo do que olhando. Isso para mim é um momento muito especial. Eu não abro mão. Não sou de acordar às 5 da manhã. O que que te move? Ah, e as mensagens que eu recebo das mulheres, assim, eu gosto muito, eu falo isso muito na rede, eu gosto muito dos reconhecimentos, que eles são importantes para a rede, mas quando eu recebo as mensagens no inbox, nos DMs, elas falando: Olha, Ana, consegui comprar uma máquina. Olha, Ana, eu consegui melhorar minha plantação. Olha, Ana, que legal que eu estou fazendo aqui. Estou no meio de uma aldeia aqui, fazendo um trabalho com mulheres indígenas e mulheres quilombolas. Gente, isso muda meu dia. As mensagens que elas mandam, elas ficam malucas, porque eu respondo e elas falam: "É você mesmo?" Eu falo: "Sou eu mesmo". Então isso me move. Uma mulher que te inspira. Eu gosto muito de Maria Carolina de Jesus, acho ela muito maravilhosa. Gosto muito da Shonda Rhimes, eu acho ela uma mulher fortíssima, uma mulher muito incrível. Gosto da Irmã Dulce, acho que tem um jeito de olhar para a vida, né, ela teve um jeito de olhar para a vida muito forte. E daquelas mulheres ali do dia a dia, da minha mãe, das minhas irmãs, das mulheres da rede. Eu adoro ver, assim, as histórias que não são histórias famosas, mas de gente que está ali no dia a dia fazendo a diferença. Um erro que virou aprendizado. Vixe Maria, são tantos erros, fazer sociedade por amizade. Eu faço vários artigos até hoje falando sobre isso, assim, tem que aprender muito. Não é ruim fazer sociedade, eu gosto de ter sócio, mas você tem que ter muito cuidado, muita atenção. Sociedade é muito sério e você precisa ter muita atenção. Um sonho ainda não realizado. Olha, ai meu Deus, falo, não falo? Fala, pode falar. Eu tenho muita vontade de trabalhar com política pública, eu tenho muita vontade de mudar o jogo, porque eu acho que a gente muda o jogo na rede, a gente muda no território, a gente muda contra as organizações sociais, mas eu acho que a transformação de um país tão desigual quanto o Brasil, ela acontece a partir da política pública. E eu queria muito desenhar políticas públicas, porque eu Eu acho ia que gostar isso muito de te ver lá. eu quero muito desenhar política pública, especialmente para as mulheres, especialmente para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente muda o jogo, porque as mulheres, quando dão certo, elas investem em melhorar a educação dos filhos, elas investem em melhorar a condição da família, elas investem na comunidade do entorno. Então, eu acho que se a gente criar política pública para melhorar a vida delas, a gente muda a sociedade. Uma frase ou um lema que você leva para sua vida. Eu acho assim, coragem não é a ausência de medo. As pessoas me chamam muito de falam: "Você é muito corajosa". Eu falo: "Mas não se iludam que eu tenho medo. Eu faço várias coisas parecendo corajosa, mas internamente morrendo de medo, mas eu vou com medo mesmo, que eu falo isso o tempo inteiro". Perfeito, Ana. Super, super obrigada. Sempre uma delícia estar com você, te ouvir. Obrigada mesmo. Eu adorei, acho que foi um dos papos mais gostosos. Ai, que bom. Muito bom, muito Fico bom. feliz. Eu bem, Obrigada. obrigada. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.